Graças a Deus que hoje é sábado e o programa Mundo Real, mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero convidá-lo porque hoje às 19h30, na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, na Igreja Viva 24 Horas, nós temos uma reunião imperdível. Os jovens se reúnem para adorar o Deus soberano na nossa igreja, hoje às 19h30. E amanhã, domingo, nós temos duas reuniões imperdíveis. Às 10 horas da manhã, reunião da Palavra de Deus, aonde juntos nós abrimos a Escritura Sagrada e de lá nós ouvimos a voz de Deus, porque nós aprendemos que a Bíblia fechada é um livro e aberta é a boca de Deus. E às 19h30 nós temos a reunião de milagres. Você precisa de milagres? Jesus é especialista em resolver qualquer tipo de problema e realizar milagres na sua vida. No programa de hoje nós vamos dar continuidade a uma mensagem do nosso reverendo José de Santana Santos. Quero mandar um abraço para o nosso pastor Primaz, lá no Rio de Janeiro, que nós temos dado uma sequência de mensagens aqui e hoje você vai acompanhar mais um trecho e daqui a pouquinho nós vamos conversar com dois casais. Aliás, um casal que veio do Rio de Janeiro de férias aqui para o Rio Grande do Sul, faz parte da nossa igreja mãe lá no Rio e está nos dando a honra da visita aqui em Porto Alegre, vieram conhecer a Serra Gaúcha. Elias e Sidney vai contar um pouquinho a história de fé abençoada deles daqui a pouquinho. Não saia daí e a gente já volta. Cornélio Pedro estava com fome. Enquanto preparava a comida, ele subiu no terraço para orar. E aí teve uma visão, onde o Senhor procurou tratar da mente dele, que ele era judeu, e ainda tinha um conceito estreito do evangelho, achando que aquilo era mais para judeu só. Aí Deus esclareceu, falando: rapaz, isso é para todo mundo. Tem dois homens aí que vieram te buscar. Aí bateram na porta, aí o Espírito Santo falou com Pedro, né? Vai com eles. Pedro chegou e pregou, e Cornélio, que não era cheirador, Cornélio, que não era miliciano, Cornélio, que não era feiticeiro, entendeu que ele era pecador. E quando Pedro começou a pregar, o Espírito Santo caiu e as pessoas foram batizadas no Espírito Santo e foi salvo Cornélio, toda a sua casa. Igreja, vamos ficar de pé. Será que eu esqueci? Irmãos, a gente tem recebido muitas orações onde a gente sabe que pregar doutrina sem ser vista em meio acadêmico ou em meio, né, de teológico, se tornou coisa rara. E Deus me deu esse desafio, falou assim: a igreja que vai sobreviver é onde o povo é bem doutrinado. Né, pastor Celso? A gente tem procurado fazer isso aqui. Então, eu peço a vocês gentilmente a paciência e abram ainda em Romanos. Nunca se esqueça de 2 aos Coríntios 5, Gálatas 5, olha o conjunto, pastor. Gálatas 5, 2 aos Coríntios 5 e Romanos capítulo 5. Vamos só ler aqui alguns versículos. Por que Cornélio tinha que chamar Pedro? Capítulo 5, versículo 1. Pastor, está bonita a igreja, linda. Olha só o povo como é que é. Muito lindo. Sim, senhor. Celso Miranda, tá legal recordar essas verdades? Rapidamente, vamos lá, versículo 1, as mulheres. Então aqui você tem a resposta que todo homem precisa: ser declarado justo diante de Deus. Olha para cá. Ser declarado justo diante de Deus.
Quer dizer, justificado significa ser declarado justo diante de Deus, tendo por base o mérito de Cristo. Vocês entenderam isso? Quem pode ser justo diante de Deus? Eu comecei a minha leitura bíblica deste ano lendo o livro de Jó, e faz essa pergunta, não é isso? Como pode um homem ser justo diante de Deus, gente? Ninguém consegue. Aí Deus mandou Jesus Cristo justo, puniu os pecados nele e nos deu da sua justiça. É a doutrina da imputabilidade, ou seja, ele nos imputa, nos credita. Sérgio, no banco você lança na conta, não lança? As bênçãos financeiras, não lança? Sim ou não? Então, para o céu é lançado na nossa conta a justiça de Jesus. Por isso que Cornélio orava e não tinha isso ainda, pastor. Aí precisava de ouvir a mensagem corretamente, porque a salvação agora é só por Jesus. Olha para cá e leia, para cá não, para a sua Bíblia. Justificado, pois, mediante a fé. Cadê a voz de vocês, gente? Vai lá, gente, vai. Temos o quê? Quem se lembra que o primeiro aspecto que eu coloquei, o problema do ser humano é o quê? Relação inadequada com Deus. E por nenhum outro meio ele consegue. Agora Deus dá a Cristo. Por Cristo, você agora é reconciliado e você então tem paz. Isso é maravilhoso, ou não é, gente? Sim ou não? Viu lá, Castilho? Quando o diabo quiser perturbar, fala, fica na tua que eu li, que eu estou em paz por causa de Cristo. Não é o Castilho, é Cristo. Que o diabo gosta de apresentar, sabe, as falhas, né? Fala aí, olha aí, tá vendo aí? Você ficou nervoso, ficou não sei o quê. O diabo faz uma série de afrontas, né? Rapaz, tu não se cometeu coisa nenhuma, olha como é que você perdeu aí a paciência aí hoje. Não, peraí, para. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, tudo bem, eu vou melhorar nessa questão da paciência, mas eu estou salvo. Eu já estou garantido por Cristo. Quem quer aplaudir mais forte, isso aí é verdade, gente. Isso aí é o que, gente? Isso é o quê? Isso é o quê? Vira assim um pouquinho a página da sua Bíblia para o capítulo 3. Versículo 23 e 24, rapidinho. As mulheres podem ler o 23? Mais forte, mulheres de Deus, vai lá. Isso é versículo para decorar. Quando o pessoal é orgulhoso, você vai estar aqui, a palavra diz que você é isso, você está incluso também. Quem está tentando, diga amém. Mas olha a solução de Deus, qual foi? Versículo 24. Lê isso novamente, porque isso é gostoso. Para um pouquinho, igreja inteligente. Justificado é um termo que significa declarado justo, reto. Você, posicionalmente, Sérgio, diante de Deus é reto. Por isso, se morrer agora, vai para o céu. Por causa de Cristo. Isso é evangelho, vamos falar toda hora assim, isso é evangelho. Aí, por sua graça, quem teve aqui aula de Gálatas? Graça significa o quê? Deus diz assim para você, graça não é favor? É favor ou não é? Quem sabe dessa definição? É favor ou não é? Favor e merecido, ou seja, Deus diz assim, eu não te devo nada, Sérgio, mas pela minha bondade eu providenciei isso para você. Isso é graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie. É dom de Deus, diz lá em Efésios 2:8. Gente, é isso que tem que encher a igreja, trazer o povo para isso essa semana. Venha orar, Paulinho, essa semana. Glória a Deus ou não é glória a Deus? Glória a Deus ou não é glória a Deus? É ou não é? Agora, só para concluir, eu dou uma saltadinha, eu estou correndo mesmo, tá? Eu espero que Deus um dia dê a todo mundo uma disposição da gente ficar aqui um mês ouvindo coisas tremendas.
né, pastor? Ouvindo coisas tremendas. Ficar assim direto, né? Uma semana de conferência, animado para isso. Verdades. Porque essa igreja do oba-oba, da emoção, não aguenta a tribulação não, rapaz. Fica no meio da estrada. Mas a igreja firmada, essa vai. Amém? Glória a Deus. Cornélio tinha que saber isso. Vai lá. Pastor Celso, meu cooperador aqui, querido. Vamos fazer essa leitura e vamos concluir, tá, gente? Mas vamos ler de ponta a ponta, tá? Romanos 5, 12 em diante. E a sua mente se abrirá. Quanto mais você ouve, mais a sua mente se abre. Né, Thales? Amém. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Vocês ouviram o pastor falando aqui? Estão vendo direitinho? Por que Cornélio não podia ser salvo? Só pelas obras? Sim ou não? E vocês viram que o pastor leu aqui também? Quando ele fala, a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Fala comigo, justificação. É o ato pelo qual Deus nos livra de um estado de juízo, pelo mérito de Cristo. Isso é fundamental, gente, tá? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Para a glória de Deus e pela alma de vocês, o último versículo que a gente vai ler. Para consolidar e abrir profundamente a mente, profetizar e aprofundar na verdade divina, tá? Colossenses capítulo 1. Ajuda aí a abrir a Bíblia, vai lá. A igreja que abre a Bíblia é essa igreja, tá? Colossenses 1. Eu quero ler só 3 versículos, mas preste bem atenção, tá? Colossenses 1, 26, 27, 28 e 29, pastor. O mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A quem anunciamos e admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Olha só, presta atenção. Quando você entende a doutrina
tá? Da imputabilidade. Assim como nossos pecados foram colocados sobre ele para fazer a expiação, que foi o plano da salvação, o justo pelos injustos, também aquilo que ele é e fez foi colocado sobre nós. Então esse é o primeiro aspecto da salvação. O ato pelo qual Deus te declara justo, tendo por base o mérito de Cristo. Gente, isso é fundamento ortodoxo da fé. Isso, quando essa verdade internaliza dentro do teu ser, aí você louva. Porque às vezes alguns cultos são cansados. Aí vem às vezes a pessoa cansada, torcendo que a moça cante e faça milagres, para se alegrar emocionalmente. Sim ou não? O louvor hoje está fraco, o louvor está não sei o quê, o louvor está não sei o quê. Irmão, quem está fraco é você, na tua experiência. Porque quando você vem por Cristo, você vai louvar. Independentemente se o cantor se canta ou não canta. Aleluia, entendeu? Amém, amém? Vamos entender isso. Eu venho louvar a Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Cito para vocês ler Efésios 1, que mostra como Paulo louva. Louva por causa dele e dessas verdades eternas. É um momento que Deus está nos preparando para a volta de Jesus. Tem a igreja que sobe e a igreja que fica. De que igreja você está fazendo parte? Todos esses grupos estão dentro da mesma igreja, né? Tem um grupo que vai e o grupo que fica. Tem um grupo que vem para as aulas, faz as escolas. Tem um grupo que não faz. Tem um grupo que vem romper o ano com a família de Deus. Tem um grupo que não vem. Tem um grupo que vem para o Natal comemorar o nascimento. Tem um grupo que não vem. Você faz parte de que grupo? Na mesma igreja. Quando ele voltar, ele sabe quem ele vai levar. Ele sabe muito bem quem ele vai levar. Nós vamos fechar então, pastor. Muito obrigado pela sua colaboração. Coloque a sua mão no coração. De que grupo você faz parte? Eu espero que você faça parte do grupo dos vencedores. Eu quero dizer o seguinte, se você perdeu essa mensagem e as mensagens anteriores, você pode entrar em uma das nossas plataformas, inclusive o Facebook, e participar, dando a sua opinião, mandando sua mensagem e assistindo as mensagens do nosso reverendo, as anteriores, no facebook.com/programa Mundo Real, e lá você vai encontrar tanto as mensagens como outros vídeos importantíssimos, interessantes para a sua vida espiritual, tá ok? Eu quero deixar o telefone da Igreja Viva, que é o 51-3364-4207. Os pastores e missionários estão agora no templo da Igreja Viva 24 horas, aguardando a sua ligação, porque nós queremos orar por você e incluir o seu nome no nosso livro, onde todas as manhãs nós apresentamos a sua causa a esse Deus. Eu quero dar boas-vindas aqui ao Elias e a Sidney, que estão de férias e vieram conhecer o Rio Grande do Sul depois de 12 anos, Elias. Bom dia. Bom dia, pastor. Depois de 12 anos que nós viemos pela última vez, nós finalmente conseguimos voltar aqui a essa terra maravilhosa que é o Rio Grande do Sul. Sidney, já visitou o que aqui no estado? A gente foi em Gramado, Canela, fomos em Tramandaí. Tramandaí, no litoral, já foi no litoral. Muito bom, maravilhoso. Bom, para nós é um prazer receber vocês, discípulos, né, do nosso Jesus e cooperadores do nosso reverendo. E Elias, quando eu cheguei na igreja, você já estava. Já estava. E como foi que você conheceu Jesus, a Igreja Viva? Conta pra gente. Bom, pastor, meus pais já eram da igreja quando eu nasci, então eu fui criado na igreja, na época do pastor Sebastião Ferreira Pinto. E quando eu tinha 13 anos, o nosso reverendo chegou e foi empossado na nossa igreja. Então, a partir daí, o reverendo começou a nos orientar ainda quando eu era adolescente, né? Então, a gente conheceu o reverendo e esse ministério fantástico que está até hoje na nossa igreja. E a Sidney? Eu fui em 90, fazia parte da Igreja Batista e fui assistir uma pregação num culto de jovens que o reverendo deu num colégio chamado Cruzeiro do Sul. E de lá, assim, eu ficava querendo ouvir a palavra. E o pastor Santana, na época, né, nosso reverendo, sempre
um homem de Deus, e foi como eu decidi sair da Igreja Batista e ir para a Assembleia de Deus, nossa Igreja Viva. E está até hoje, graças Então, a Deus. graças a Deus. Elias, uma coisa interessante é que tantos anos no Evangelho, uma das características de uma verdadeira conversão é a perseverança. A gente já ouviu história de pregadores que em grandes conferências, multidões vinham à frente e aí faziam uma pergunta para o pastor assim, ó, quantos se entregaram a Jesus e se converteram? Ele dizia, só vou saber daqui a alguns anos. Ou seja, você, tantos anos de perseverança na fé em Jesus Cristo, isso é uma das características de uma verdadeira conversão, não é isso? Sim, senhor pastor. A conversão, ela ocorre no nosso coração e a perseverança é essa marca que realmente deve transparecer, porque a gente passa por dificuldades, por tribulações e assim não há outro caminho, só tem Jesus Cristo. Então, como você vai olhar para trás? Não tem como olhar para trás. Então, a gente tem que permanecer, seguir para o alvo que é Cristo. Então, a gente aprende isso, não só com o nosso reverendo, mas a própria Bíblia diz, né? Que a gente tem que seguir em frente, não olhar para trás. Sidney, você tem sido assim uma bênção, né, para hospedar quem vai ao Rio de Janeiro. Inclusive, o nosso reverendo sempre diz, ó, ele me recomendou, olha, pastor, um casal especial que ama hospedar. Vocês estão aqui hospedados na casa do pastor Márcio, na capital, mas estão indo para a Serra, não é isso? A gente vai para Bento Gonçalves. E o pessoal da igreja aqui de Porto Alegre, de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, é um prazer servir, não é, Cid? É um prazer servir, é um prazer receber nossos irmãos de todo o Brasil, do mundo, né? Assim poder abrir as nossas casas também para receber. E os nossos irmãos aqui também estão nos recebendo na casa deles, né? Então é muito maravilhoso. Elias, você chegou na igreja, um adolescente, aliás, você já nasceu na igreja, né? No sentido de herança familiar, fé. Sim, senhor. Mas você é um adolescente que participava das palestras. E você começou sua carreira profissional aonde, como? Bom, a gente sempre aprendeu com o reverendo que a gente tem que estudar, né, focar realmente nos estudos e buscar assim aprender e seguir uma carreira profissional. Eu comecei no Jornal Alerta, que era um jornal lá em Duque de Caxias, eu era office boy. Eu tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade. Em seguida, eu consegui uma vaga no Banco Real. Eu tinha aí 16 anos de idade mais ou menos. Comecei a trabalhar no Banco Real. Inclusive porque o nosso reverendo, ele nos ensina a buscar sempre assim de Deus o melhor, né? Progredir e trabalhar para isso. Então a gente conseguiu uma vaga no Banco Real e a gente seguiu a carreira bancária, que até hoje eu permaneço na carreira bancária. Hoje em dia estou trabalhando na Caixa Econômica Federal, mas seguindo essa carreira bancária. Foi numa palestra que aconteceu, o reverendo trouxe um gerente da Caixa Econômica Federal para falar com os jovens como é que seria uma carreira num banco, quais seriam assim as atitudes a serem tomadas, os caminhos a serem tomados. E eu ouvi aquilo ali me fascinou, eu falei, vou seguir a carreira bancária. Então foi uma palestra que o reverendo trouxe alguém para palestrar e você estava lá, ouviu, entrou no seu coração, você acreditou e está até hoje na carreira do banco. Sim, o reverendo ele sempre instrui os jovens da igreja a serem jovens vencedores. E uma das coisas que ele faz é trazer pessoas até vencedoras. Hoje, né, Elias? Até hoje. Teve uma palestra agora que o reverendo trouxe desembargador, políticos, pessoas de todos os segmentos para dar palestra e despertar nos jovens, né? Para que sejam grandes para a glória de Deus. Essa é a Igreja Viva 24 Horas. Mais uma vez eu quero dar um abraço para o nosso reverendo, né? Que tem sido um instrumento de Deus para despertar cada um de nós para sermos grandes para a sua glória. E foi o seu caso. Sim, aí, inclusive foi o Kleber que foi no dia dessa palestra. O Kleber, ele era gerente da Caixa Econômica Federal. E eu falei, Senhor Jesus, eu quero ser igual a ele. E hoje em dia eu também, graças a Deus e a orientação do nosso reverendo, hoje em dia eu sou gerente da Caixa Econômica Federal, assim como ele era naquela época em que ele apresentou a palestra para a gente. Então, assim, realmente foi atingido o alvo que a gente colocou na nossa vida como meta.
Lá no Rio de Janeiro. lá no Rio de Janeiro. Ô Sidney, tudo é possível que crê? Tudo é possível que crer. Eu digo que o reverendo, assim, nós somos o que somos, agradecendo a Deus através de toda a orientação que o reverendo nos deu, né? Tanto a vida profissional, tanto a vida familiar, principalmente a vida espiritual. Então Deus assim tem sido muito maravilhoso com a gente só tem a agradecer a Deus e ao nosso reverendo. Já foi a Israel? Eu fui 2 vezes. 2 vezes a Israel? É uma benção, assim, foi fé, né? Fé. Fomos a família. Em 2011, na primeira caravana eu fui, na segunda voltamos a família toda, eu, Elias e Jennifer, e foi do céu andar naquelas terras. Elias já pisou na Terra Santa? Sim, senhor. Quantas vezes? Uma vez a gente conseguiu ir a família toda, foi eu, minha esposa e minha filha. E na caravana que o reverendo, né, leva, a gente conseguiu estar lá em Israel e ver aquelas maravilhas que a gente lê na Bíblia, a gente vivenciou, né, ao vivo naquela Terra Santa. Muito bom. Eu quero agradecer vocês, né? E a filhinha de vocês está aqui. Eu queria que a Jennifer... Vem cá, Jennifer, por favor. Fica aqui do meu lado, ó. Ela está aqui e ela é candidata à missão, né? Prazer, é candidata à missão, à obra missionária. Inclusive, ela está abrindo mão da universidade agora, por um período, para entrar na obra missionária, Elias. Fala um pouquinho sobre isso. Pastor, ela cursou lá no Rio de Janeiro, cursou um preparatório para a carreira militar e, é claro, finalizou o seu ensino médio. E ela passou em 2 concursos, né? A UERJ, que seria uma faculdade já estadual lá do Rio de Janeiro, e passou também para a Escola Naval, a Aeronáutica. Então, assim, ela tem 2 concursos que ela passou e ela está abrindo mão porque ela deseja realmente seguir, pelo menos doar 1 ano da vida dela para a nossa igreja, para a missão da nossa igreja. A obra missionária. A obra missionária. E os pais estão aqui felizes da vida. Apoiando. Olha, parabéns, parabéns, tá, Jennifer? Não, fica aqui, não vai embora não. Nós já estamos terminando. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Quem está assistindo vocês e quiser fazer uma visita à Igreja Viva 24 horas, vai ser um prazer, não vai? Por favor. Com certeza. A gente convida a todos que estão assistindo por meio da televisão, a gente convida a assistir conosco ao vivo, né, um culto de oração, de fé, onde você vai ouvir a palavra de Deus e Deus vai transformar a sua vida. Dê essa oportunidade a você de reconhecer a palavra de Deus na sua vida. Igreja Viva 24 horas, Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. E você, é claro, o nosso convidado especial. Não esquece, o Disque Oração 24 horas, 3364-4207. Nós aguardamos a sua visita. Amanhã, 10 da manhã, 19h30, nós esperamos por você. Um forte abraço e semana que vem estamos de volta. Shalom!